Olá, professor. Olá, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do horário que vocês estiverem acompanhando a nossa formação. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa 10ª formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento. E hoje é uma formação interdisciplinar, né? Então, peço aí aos meus colegas da disciplina de ciências, né, que não se assustem por não estar vendo a Evelise, mas daqui a pouco ela estará aqui conosco para a nossa formação, né? Então, em virtude disso, né, vou me apresentar a todos vocês para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais. Então, eu me chamo João Paulo Stacconi, né, sou professor da rede já há 12 anos, atuo na diretoria de ensino região de Araraquara e é um prazer poder estar aqui com todos vocês, né, para a nossa formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento, hoje interdisciplinar, com os componentes curriculares Ciências e Biologia, né? Aproveito para saudar também os meus colegas aqui das Libras, que permitem que a nossa formação esteja cada vez mais inclusiva, e também aproveito para fazer a minha autodescrição, né? Então, sou homem, tenho cabelos curtos, uso barba, meus cabelos e meus olhos são castanhos, né? Uso óculos, estou com uma camiseta salmão e aqui atrás de mim tem um papel de parede que imita uma parede de tijolos, né? Então, desejo a vocês uma ótima formação e passo agora a palavra para a professora Evelise se apresentar. É com você aí. Muito obrigada, João. Hoje a nossa formação está perfeita, né? Temos aí uma companhia que eu tenho certeza que o pessoal de ciências vai amar, tá? Eu sou muito suspeita, aprendi muito nesse tempo que a gente fez essa parceria e fico muito grata a tudo que, né, esse João, que é uma potência realmente, tá? Eu sou fã mesmo, tá? E professores de biologia, eu acho que a gente não se conhece. Eu sou Evelise. Eu atuo como formadora em ciências, aqui para o 9º ano do ensino fundamental, na nossa formação de recuperação e aprofundamento. E, assim como o João, né? Também sou bióloga de formação, atuo na diretoria de ensino de Jacareí e estou muito feliz por fazer parte desse movimento de formação em rede. Gostaria de lembrar que todo esse movimento faz sentido se a gente consegue conversar, e nós temos aí um canal especial para conversarmos, né? Nós temos o nosso Padlet, nós temos o nosso formulário também, que é algo muito das ciências da natureza, e eu fico feliz que esse canal está cada vez mais forte e que a nossa rede está crescendo cada vez mais. Vou aproveitar também, né, para dar o meu olá para todos os intérpretes que vão aparecendo aí. Eu fico meio perdida, cada hora tem um, né? Eu adoro. E é isso que faz a nossa formação ser tão única, né? A inclusão, ela vem como um passo muito importante e que deve ser, né, anexado aos nossos andares por aí, né? Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos ruivos, cacheados, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa lilás e tenho uma parede azul atrás de mim. E assim a gente vai começar a nossa formação de hoje com o João. Fique à vontade aí, João, vamos começar. Obrigado, Ive. Então, a nossa formação ela é destinada, lembrando mais uma vez, né, aos professores do componente curricular Ciências, do 9º ano do ensino fundamental, e para os professores que atuam com o componente curricular Biologia para a 3ª série do ensino médio, né? Então, vamos para os nossos objetivos de hoje, né? O nosso primeiro objetivo tem a proposta de retomar algumas discussões importantes sobre abordagens interdisciplinares no ensino de ciências da natureza, com base na priorização de habilidades essenciais. O nosso segundo objetivo tem a proposta de sugerir novas abordagens metodológicas e ferramentas didáticas que possam ser adaptadas de maneira colaborativa
pelos professores, né, de modo a potencializar a participação, a autonomia e o engajamento dos estudantes. E para trazer o nosso terceiro objetivo, passo a palavra então para a professora Evelise, para ela dar continuidade aí com os objetivos. Muito obrigada, João. Nosso terceiro objetivo, então, é favorecer o planejamento de atividades colaborativas entre os professores de ciências da natureza de uma mesma unidade escolar, de modo a levarem em consideração o contexto da escola e dos estudantes. Afinal, é isso que a gente sempre fala aqui, né? Que cada escola tem uma particularidade, cada sala tem que ser observada com as suas potencialidades e também as suas fragilidades. Para isso, vamos entender como é que vai, né, ser o nosso encontro de hoje, como que está dividida essa agenda da nossa formação. Nós teremos 3 momentos. O primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade na área de ciências da natureza, parte 2. Lembrando que nós estamos aqui fazendo uma formação contínua. Essa formação já começou alguns episódios anteriores, né? E vale a pena acessar aí no repositório, tá? O segundo momento são as possibilidades de abordagens interdisciplinares entre ciências e biologia. Por isso, nós temos o João e também, né, para quem é de biologia, temos eu aqui. E o terceiro momento, sugestões de atividades para o desdobramento do ATPC nas escolas. E assim, a gente chega ao primeiro momento com o João. Fique à vontade aí, João. Maravilha, Ive, muito obrigado, né? Então, chegamos ao primeiro momento, como ela disse, e agora nós vamos relembrar algumas das discussões importantes que foram estabelecidas sobre a interdisciplinaridade na formação passada, a formação de etapa. Então, começamos com essa linha do tempo, né, que ela traz aí tudo que a gente já estudou ao longo desse primeiro bimestre, né? Sendo que hoje é a nossa última formação. Então, olha só quanta coisa a gente conseguiu ver, né? Desde lá do dia 10 de fevereiro, quando nós começamos a discutir as metodologias para promover aí uma recuperação mais ativa com os estudantes. Lá no dia 17, vimos algumas estratégias para avaliação e depois, né, como a nossa própria formadora Mariana diz, nós tivemos algumas formações em blocos, né? Algumas formações onde nós discutimos o currículo paulista e as aprendizagens em espiral, e esse último bloco de formação que nós finalizamos com a nossa de hoje, onde nós estamos estudando a interdisciplinaridade em ciências da natureza. Né? Então, olha quanta coisa nós conseguimos ver, né? E parece que passou assim muito rápido, não é mesmo? E também esse slide traz os materiais de apoio que nós nos pautamos para desenvolver todas as atividades que foram propostas nesse primeiro bimestre. Então, o slide fica aí para que vocês possam utilizar os links para acessar os materiais, né, e explorá-los mais. Lembrando também que a partir do segundo bimestre, nós passaremos a utilizar a coleção Aprender Sempre, né? Então, a partir do próximo bimestre, nós já daremos mais essa ênfase, ok? Bom, e vamos agora conversar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade e os seus elementos importantes, né? Na verdade, agora é uma discussão de fechamento, porque elas já vieram sendo realizadas tanto nas formações de etapa quanto nas formações de ano série, né? Então, segundo Fazenda e Mosema e Osterman, né, é muito importante nós pensarmos a interdisciplinaridade como um trabalho colaborativo entre as diversas disciplinas, né? O que não implica, de alguma forma, na exclusão das disciplinas, né? As ações interdisciplinares, elas podem ser muito relevantes para trabalhos na perspectiva, por exemplo, de resolução de problemas, uma vez que elas potencializam abordagens mais complexas sobre as temáticas que estão sendo trabalhadas. Então, é muito importante lembrar
que o processo ele é mais importante que o produto final, né? E essas abordagens elas visam a superação do ensino tradicional, que é completamente fragmentado, né? E muitas das vezes os estudantes eles não conseguem perceber as inter-relações entre os componentes curriculares, né? Não conseguem perceber, por exemplo, que o átomo que a gente menciona na biologia é o mesmo átomo que é estudado na química, na física, né? Ou no caso da ciência. Então, é muito importante essa abordagem interdisciplinar para que eles possam superar essa visão fragmentada, né? Além disso, as abordagens interdisciplinares, elas também podem ser potencializadas se nós trabalharmos a partir dos temas transversais, né? Então, agora eu passo a palavra para a professora Evelise, porque ela vai trazer para a gente essas discussões dos temas transversais para que a gente possa relembrar um pouquinho deles. É com você aí. João, realmente, o que a gente está trazendo aqui é algo que nós já fazemos bastante, né? E cada vez mais é necessário que a gente tenha essa autonomia para entrar mais nos temas transversais, afinal, eles estão aqui, ó, presentes na BNCC, no currículo paulista, como nós vemos aqui nesse esquema. Temos alguns temas transversais que as ciências, se esbaldam, né? Meio ambiente, em educação ambiental, e educação para o consumo, economia, né? A gente também pode e deve, né? Entrar também, falando um pouquinho sobre educação financeira, educação fiscal, trabalho, por que não? Vamos fazer aí, né, parcerias, né? Saúde, onde a gente pode, sim, abordar educação alimentar, nutricional, doenças, práticas de prevenção e, inclusive, hoje nós vamos focar em saúde com a temática da radiação e a tecnologia aplicadas à saúde e também à qualidade de vida. Além disso, nós temos outros temas transversais, como cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia, que também, né, vem aí como um tema que nós estamos abordando hoje, né, inclusive. E além de todos esses temas transversais, nós podemos inserir ainda algumas ODSs. Afinal, nós estamos falando bastante das ODSs e eu tenho certeza que cada um de vocês aí do outro lado da tela está pensando no que fazer, como ajudar, como abordar, e pode ser que algumas ideias saiam daqui também, né? As ODSs são um movimento constante nas nossas escolas, né? E a gente chega aí no segundo momento, né, João? Onde a gente vai para as discussões das possibilidades de abordagens interdisciplinares entre ciências e biologia. Eu começo aqui com a habilidade de ciências, uma habilidade já conhecida, uma habilidade que talvez você já tenha trabalhado, e se você já trabalhou, por favor, pode compartilhar com a gente pelos nossos canais aí, tá? Se ainda não trabalhou, eu espero que esse momento te dê um subsídio ou te lance alguma ideia, né? É importante, às vezes, parar para pensar, observar e refletir. A primeira habilidade aqui de ciências do 9º ano é a EF09CI07. Identificar e compreender o avanço tecnológico da aplicação das radiações na medicina diagnóstica, raio-x, ultrassom, ressonâncias nuclear e magnética e no tratamento de doenças, radioterapia,
cirurgia óptica, a laser, infravermelho, ultravioleta e outros, né, etc. Agora a gente vai conhecer a habilidade de biologia com o João. Obrigado, Ive. Então, a nossa habilidade de biologia que nós trabalharemos, né, para esse projeto interdisciplinar, ela tem a proposta de utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. Então, percebam como essas habilidades elas estão correlacionadas, né, para que a gente possa trabalhar aí hoje com a nossa proposta de um projeto interdisciplinar, não é mesmo? Bom, e com esse slide, né, nós trouxemos aí a nossa proposta do tema gerador, né? Então, pensando nas sugestões de habilidades que nós apresentamos para os componentes curriculares de ciências e biologia e nos temas transversais, né, que foram apresentados anteriormente pela Evelise, nesta formação nós identificamos o tema gerador para o projeto interdisciplinar que iremos seguir. Então, aí trabalhando, né, os temas transversais, ciência e tecnologia e também o saúde, nós pensamos numa proposta de um projeto interdisciplinar que tem como tema gerador o uso das radiações na área da saúde. Bem interessante, não é mesmo? O mais legal ainda é que trata-se de um tema que facilita o trabalho pedagógico conjunto entre os estudantes do 9º ano e da 3ª série do ensino médio. Bom, espero aí que vocês tenham gostado. E já nesse slide, nós apresentamos de forma geral as principais etapas que envolvem o desenvolvimento da nossa abordagem interdisciplinar. Então, nós chamamos ele aí de sistematização. Então, ele aponta para a gente que, no primeiro momento, nós estamos propondo o levantamento das concepções prévias que os estudantes possuem a respeito do uso das radiações. Já o segundo momento, né, na etapa 2, nós temos a proposta de explorar, né, o tema de diferentes formas, e no terceiro momento, né, na etapa 3, nós temos a confecção de um produto, né, de todo esse processo em que os estudantes estarão desenvolvendo. Então, pensando na interdisciplinaridade, né, é interessante formar grupos compostos por estudantes do 9º ano e da 3ª série, né, e, se possível, dividir aqueles, vamos dizer, entre aspas, né, grupinhos comuns que sempre costumam formar no momento de realizar alguma atividade coletiva para assegurar que não fique somente os mesmos, né, e ainda nós podemos fazer sorteios ou escolhas dos grupos a partir daqueles alunos que apontam ter mais liderança, ou ainda, por que não, né, aproveitar para pensar na estratégia dos agrupamentos produtivos. Mas, claro, né, cada turma tem as suas características, cada escola aí tem o seu perfil, ninguém melhor que você mesmo, né, professor, professora, para saber a melhor maneira de fazer esses agrupamentos. Né? O importante aqui, os grupos, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo da integração entre as disciplinas, que esses grupos contenham tanto estudantes do 9º quanto da 3ª série, ok? Então, com a etapa 1, né, para fazer esse levantamento dos conhecimentos prévios, nós propomos aí a utilização de uma nuvem de palavras, né, o Mentimeter. Então, geralmente, quando se discute o tema radiação, logo os estudantes pensam em desastres nucleares, bombas atômicas, guerras, né, ainda mais quando a gente verifica o nosso contexto mundial atual, né? Então, assim, utilizando essa plataforma, o Mentimeter, ou outras que permitem a construção de nuvens de palavras, nós propomos o lançamento da seguinte questão, né? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra radiação? Assim, nós teremos em nosso primeiro momento um levantamento prévio de todos os termos, né, que tanto os estudantes do 9º ano quanto os da 3ª série possuem quando pensam na radiação, permitindo assim que nós possamos analisar brevemente as concepções que os estudantes possuem sobre esse tema.
Então, esse primeiro levantamento é muito importante, pois a partir dele nós poderemos pensar em diferentes estratégias, inclusive, né, complementares às que nós vamos sugerir na etapa 2. Né? Outra possibilidade para a constituição, né, da nuvem de palavras, pensando em contextos onde os estudantes não possuem acesso à internet ou a dispositivos eletrônicos, é sugerir que eles escrevam as palavras em uma folha de papel e que coloquem uma caixa. Aí depois nós podemos fazer a leitura com a ajuda de alguns estudantes e dispor os termos na lousa para que se possa observar os termos semelhantes, né? E quantas vezes esses termos semelhantes foram citados. Aí, a seguir, nós podemos, nesses grupos formados pelos estudantes das diferentes anos-séries, nós podemos pedir para que eles construam um número na cartolina também, por que não? Né? E aí eles podem respeitar o tamanho da fonte de acordo com o número de vezes que a palavra ou o termo foi mencionado, né? Ou seja, quanto mais citações a palavra tiver, maior eles podem escrever essa palavra, e aí eles vão formar uma nuvem manual, e aí vão ter uma noção também até maior, né, da quantidade dos termos que são utilizados quando se pensa no uso das radiações. Então, essa etapa dos conhecimentos prévios ela é muito importante para que a gente possa entender qual é o pensamento dos nossos estudantes e trabalhar, se necessário, para superar esses pensamentos, ok? Bom, e para dar continuidade agora, eu passo a palavra para a Evelise, a Eve vai trazer para a gente uma atividade que foi selecionada ainda dentro dessa etapa 1. É com você, Eve. João, é muito interessante as possibilidades que a gente tem para essa introdução, esse pontapé inicial, né? É isso mesmo. Os alunos já trazem muitas coisas. E aqui nós temos uma outra possibilidade que nós retiramos lá da segunda série do ensino médio. Sim, lá no caderno da segunda série. Então, lá na segunda série, nós temos o infográfico. Então, esse infográfico tem, né, os diversos tipos de radiação aos quais estamos expostos e também as suas fontes. É lógico, tudo isso é para gerar uma reflexão sobre tanto os impactos da radiação na nossa vida moderna, né, e como a radiação tem sim o seu lado positivo e o negativo. Talvez os alunos não percebam esse lado positivo, mas eles estão imersos, né, nesse lado positivo. Então, nessa atividade, podemos trabalhar com esses grupos mistos, lógico. Pense em como isso pode ser feito de acordo com os horários, né? Talvez alguns alunos possam ir em um horário diferente, né? Como a minha realidade, o aluno teria que ir num outro horário. Mas eu tenho alunos aí super engajados e dispostos a fazê-los, tá? Mas cada realidade é uma, tá? Então, esses grupos podem gerar uma discussão ainda maior, mais aprofundada, né? E a gente pode usar até mesmo os exemplos contextualizados, sempre instigando esses grupos a refletir sobre as ações, tanto as citadas no infográfico, e também nos tipos de radiação e também nas ações que eles mesmos tragam para a discussão, porque eles também vão trazer para a discussão. Podemos ainda extrapolar para uma pesquisa mais detalhada na etapa seguinte, usando essas ações ou as que eles trouxerem, ou algumas outras também. E se a turma necessitar daquele aporte, né, aquele suporte mais para o concreto, para visualizar essa radiação, né, a gente pode fazer uma dinâmica aí e pegar um controle de TV, apertar qualquer botão, né? E quando apontado para uma câmera, a frontal, tá, gente? Tem que ser a frontal do celular, dos celulares deles mesmo, né?
e esse aluno ele vai conseguir ver concretamente, né, visualizar o infravermelho. E assim ele vai construindo esse conceito, né, de onda eletromagnética de forma mais positiva e de forma que essas ondas eletromagnéticas também fazem parte do nosso dia a dia, tá? Continuando as nossas propostas, num segundo momento aí, João, numa etapa 2, né, que a gente vai dividimos aí o nosso projeto, né, digamos assim, nós vamos trabalhar com o desenvolvimento de atividades que permitam que o estudante possa reconhecer os diferentes usos das radiações. Dessa forma, o que nós estamos deixando aí, tá? Primeiro, os estudantes nos grupos, né, grupos mistos, poderiam ler o seguinte texto de divulgação científica: raio-x e radioatividade. Esse texto, ele é curto, tá? Ele foi retirado lá da revista e ele é referente a uma seção da História da Química que, apesar de ser um texto referente a um outro componente curricular, ele nos mostra quão interdisciplinar são as temáticas discutidas. E é muito importante trazer esses contextos à tona para que os estudantes possam também participar de uma atividade interdisciplinar, até extrapolando, né, as disciplinas que estão aí envolvidas, né? E também eles reconhecem as formas como o conhecimento é construído, tá? Então, não é tão longo, tá? Nós só temos aqui 3 páginas, não é algo assustador. Ele retrata 2 descobertas muito próximas, o raio-x e a radioatividade, mistérios que fizeram revelações no acaso do século passado. E é uma abordagem muito interessante. Bom, gente, desculpa, acredito que a professora Evelise teve algum problema com a internet, né? Então eu vou dar continuidade aqui até que ela possa voltar com a gente, né? Então, ela estava dizendo da importância do uso aí do texto de divulgação científica. Depois a gente vai falar mais um pouquinho dele também como um recurso na hora que a gente for socializar as nossas práticas, mas é muito importante e esses textos eles já são escritos com uma linguagem um pouco mais simples, né? E é uma linguagem que é de fácil acesso para o estudante, né? E se a gente for comparar um texto de divulgação científica com um artigo científico. Então, ele é, de fato, para se divulgar aí a ciência e ele serve bastante para que os estudantes possam começar a se apropriar, né, mais, de fato, com a linguagem científica. Tudo bem? Bom, e ainda nessa proposta, né, continuando na etapa 2, nós trouxemos um texto retirado do currículo em ação do 9º ano, e nós sugerimos a leitura e uma pesquisa para ir aprofundando o tema, né? Seria interessante se os alunos se dividissem em grupos mistos e fizessem esses processos de compartilhando as ideias e dúvidas para explorar os temas com diferentes abordagens, né? Por exemplo, o uso da radiação na medicina diagnóstica, o uso da radiação no tratamento médico. Então, ele é um texto que ele vai incentivar os nossos estudantes a querer saber mais sobre os usos da radiação na medicina. Então, aqui a mediação para a pesquisa e o debate é fundamental, né? E eu não estou falando somente do professor, mas também do estudante do ensino médio, como um estudante que tem uma bagagem maior, e ele pode agregar novas ideias conforme o processo for caminhando, né? Então, ele pode auxiliar os estudantes do 9º ano também nessas pesquisas e nas produções, ok? Bom, e aí nós vamos então para a etapa 3. Então, após apresentar o texto, trabalhar com aquela atividade que está disponível no currículo
do nono ano. Então, como fechamento do projeto, nós propomos um produto que envolve uma produção de materiais educomunicativos. Olha só que interessante, né? Que possam replicar a aprendizagem adquirida com esse projeto com toda a comunidade escolar. Então, dessa forma, aquele grupo que eu falei lá no comecinho, o grupo formado pelos estudantes do nono ano e da terceira série, eles podem pensar em estratégias de divulgação, né, como a produção de podcasts, de TikToks, de Padlets, que permitam o compartilhamento e a divulgação a respeito dos benefícios e malefícios do uso da radiação na área da saúde. Então, veja que interessante, lá na etapa 1, de repente, o nosso estudante lá com o Mentimeter, a nuvem de palavras, ele pode ter mencionado, isso pelo menos ocorreu comigo, aí eu trago como experiência, né? Ele pode ter mencionado que o uso da radiação é só para as bombas atômicas, né? E coisas, malefícios. E aí, conforme a gente vai trabalhando, mostra para eles aquele texto em que traz um pouquinho do uso das radiações na medicina, conforme ele faz essa pesquisa, ele já vai poder correlacionar que o uso da radiação não é só, né, entre aspas, aí, para o mal, que ele pode ser utilizado para o bem, pode ser utilizado, a gente pode até explorar um pouquinho da indústria alimentícia, apesar de não ser o nosso foco, né, mas é possível. E aí, outras possibilidades, né, caso os estudantes não possuam acesso à internet, envolve também a produção de cartazes, por que não, para fixação na própria unidade escolar, permitindo que todos possam acompanhar as produções dos estudantes, ou até mesmo uma roda de conversa, né, envolvendo a comunidade. Uma outra ainda possibilidade, né, aqui é o debate, que aí após a exibição de filmes que nós vamos sugerir no próximo slide, que envolvam as temáticas, né, a gente pode fazer. Então, esse slide que nós trouxemos aqui, da etapa 3, ele deixa alguns links para que vocês possam acessar, né, essas plataformas. Então, nós temos o primeiro link, que é da plataforma Anchor, né, que é uma plataforma para a produção de podcasts. O segundo link é a ferramenta para compartilhamento de vídeos, que é o TikTok. E o terceiro link é a plataforma para criação de murais virtuais por meio aí do Padlet, ok? Então, né, como eu disse, para que a gente possa incentivar o debate, nós também sugerimos aí o Cine Pipoca Radioativa, né? Então, com o desenvolvimento da nossa abordagem interdisciplinar, nós esperamos que os estudantes desenvolvam um senso crítico a respeito da radiação e os seus usos, principalmente relacionados à área da saúde. Aí nós podemos sugerir, por exemplo, esse vídeo do canal Nostalgia, que traz aí como tema o maior desastre radioativo da história do Brasil, né, que ele ilustra aquele desastre que ocorreu em Goiânia em 1987, envolvendo o Césio-137. Também, né, deixamos como sugestão, né, o segundo, que seria um documentário, O Brilho da Morte, 30 anos do Césio-137, que traz alguns depoimentos sobre esse desastre, né? Nós não conseguimos trazer o link, mas se vocês colocarem nos buscadores, né, O Brilho da Morte, 30 anos do Césio-137, vocês vão encontrar esse site facilmente. Tudo bem? Então, nós poderemos sugerir para os estudantes, né, em grupos, que eles podem conter os integrantes do nono ano e da terceira série, que eles assistam aos vídeos, se não possível na escola por conta do tempo, que assistam em casa como uma sugestão de aula invertida, para que depois a gente possa fechar também com esse debate. E aí, após o debate, junto com a comunidade, os alunos podem desenvolver um senso crítico e mediar uma discussão sobre a obra, né? Sobre essa verossimilhança, os prós e os contras dos usos das radiações, focando, claro, né, nas sugestões do uso na medicina, que foram as atividades que nós apresentamos há pouco. Ok? E agora nós viemos ao momento onde a ideia é que nós possamos partilhar algumas experiências. Então, eu vou começar compartilhando uma experiência de um projeto interdisciplinar que eu tive, inclusive foi o projeto que gerou a minha dissertação de mestrado, né? E ela envolveu as disciplinas de ciências, língua portuguesa, arte e história.
né? Envolveu esses componentes curriculares e foi uma atividade que, inclusive, foi aplicada com o 9º ano. Então, o tema gerador, né, para o que eu estava investigando, na verdade, era as concepções que os estudantes possuíam de ciências e do trabalho do cientista. E para que a gente pudesse discutir essa concepção, nós pensamos no tema radiação, né, e os recursos utilizados foram os usos dos textos de divulgação científica. Então, eu selecionei vários textos de divulgação científica. Um deles eu entreguei para a professora de História, porque ele envolvia o uso da radiação durante a Segunda Guerra, né? E aí nós começamos com a professora de História. Então, os estudantes na disciplina de História, eles fizeram a leitura desse texto e iniciaram uma construção da linha do tempo, desde a Primeira Guerra até, né, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. E quem auxiliou o desenvolvimento dessa linha do tempo, que foi muito curioso, foi a professora de arte, porque ela permitiu que os estudantes pensassem em diferentes maneiras de produzir essa linha do tempo. Então, esse foi o nosso start, né, para esse projeto interdisciplinar. Após essa etapa, né, aí nas aulas de ciências, os estudantes apresentaram as suas linhas do tempo que foram construídas, nós discutimos um pouquinho essa linha do tempo e eles foram divididos em grupos, né? E aí cada um dos grupos recebeu um texto de divulgação científica com uma temática, né? E aí os estudantes fizeram a leitura e, com o auxílio da professora de língua portuguesa, produziram um primeiro resuminho, né, para que a gente pudesse verificar se eles assimilaram, né, se eles conseguiram entender o que foi apresentado por meio desses textos de divulgação científica. Aí veio o segundo momento dessa sequência didática, né, interdisciplinar, onde nós aplicamos a técnica de Jigsaw, que nós já conversamos com vocês, inclusive nas formações do ano passado. Então, nós tínhamos um grupo, né, vários grupos, aliás, e cada grupo leu um texto de divulgação científica diferente. Então, nós selecionamos um estudante de cada um desses grupos para formar novos grupos, ou seja, os novos grupos formados continham estudantes que leram diferentes textos de divulgação científica com a temática uso das radiações, né, mais voltado ao contexto do contexto da medicina, com o contexto da produção de alimentos, né, da indústria alimentícia. Então, as temáticas principais foram essas. E aí, eles socializaram os textos, né, verbalmente, com o apoio daquele resumo que eles produziram junto com a professora de língua portuguesa. E como a professora de língua portuguesa estava trabalhando com argumentação, ela disse para mim: João, então nós podemos fechar, né, essa proposta, depois do Jigsaw, que eles compartilharam todos esses saberes que eles obtiveram por meio da leitura dos textos, produzindo um texto argumentativo. E a temática foi os diferentes usos da radiação e o trabalho do cientista, né? Porque em meio a esses textos também tinha alguns textos que levavam a temática dos cientistas, né, para eles entenderem que os cientistas não são gênios, que estão acima do bem e do mal, que existem mulheres também que fazem ciência, e foi muito interessante, né? Então, nós geramos aí um trabalho muito interessante que envolveu toda a escola. Depois eu tive outros professores que também queriam trabalhar, né? Aí já não trabalharam em cima da sequência didática, mas a professora de geografia, por exemplo, trouxe discussões da ONU sobre a questão do uso das radiações. Então, foi uma produção muito interessante e os estudantes apontaram conhecimentos, né? Como isso modificou o seu pensamento, ok? Bom, espero que tenham gostado dessa experiência. E agora eu passo a palavra para a professora Evelise, né, que ela vai socializar um pouquinho da sua experiência. João, foi maravilhoso, né? Eu acho que, como eu falei no começo, eu aprendi bastante, agora aprendi mais ainda. O seu trabalho realmente, né, tenho certeza que vai empolgar, vai dar ideias aí. E eu espero, né? Eu acho que você também
que outros professores possam desenvolver trabalhos maravilhosos, assim como o seu, né? Lógico. A minha contribuição, ela, né, vem de uma forma, assim, mais simples, tá? Eu só vou deixar, uma proposta que eu fiz com uma outra temática, tá? Eu desenvolvi um projeto com filosofia onde eles tinham que começar uma startup. Então, eles tinham várias etapas para desenvolver uma startup, desenvolver um produto, pensar no impacto desse produto e a radiação, né, as potencialidades da radiação poderiam estar aqui nesse projeto facilmente, tá? Então, são possibilidades, eu espero que a gente possa, né, ajudar aí na vida de sala de aula, né, nessa vida de cada dia, tá? E vamos chegar ao nosso terceiro momento, né, João? Com você aí, sugestões de atividades a serem desenvolvidas nos desdobramentos de ATPCs nas escolas, tá? Muito obrigado, Ivo. Então, a nossa primeira sugestão, né, é que para dar andamento aos planejamentos de ações interdisciplinares iniciadas nas semanas anteriores, né? Então, nós apresentamos para vocês uma gama de sugestões e a nossa ideia, né, é que vocês explorem, utilizem aí as nossas sugestões e diversifiquem de acordo com a realidade das suas escolas. A nossa sugestão ela vem no sentido de explorar as sugestões, né, e abordagens interdisciplinares, bem como as ferramentas digitais e os recursos didáticos indicados nessa pauta. Então, como eu mencionei, né, busquem adaptá-los ao contexto da sua escola, visando o planejamento de ações colaborativas. E deixamos aqui alguns lembretes também, né, para exercitar a escrita reflexiva e de narrativas, descrevendo e desenvolvendo as suas ideias e reflexões sobre os pontos discutidos na formação de hoje, assim como sobre a sua própria prática docente. Claro, né, não se esqueçam de que sempre poderá entrar em contato conosco pela comunidade de ciências da natureza e explorar boas práticas através dos nossos Padlets. Então, aqui nós trouxemos o link, né, para que vocês possam acessar a nossa comunidade de ciências e deixar aí as suas sugestões, críticas, elogios. É sempre muito bem-vindo, né? A nossa proposta é sempre criar esse canal, né, para que vocês possam, para que estreitar os nossos laços e a gente possa sempre oportunizar formações que estejam de acordo com a demanda da rede, né? Aqui também nós deixamos para vocês os 4 links dos Padlets, né? Então, aproveitando que a nossa formação é interdisciplinar, convido os nossos colegas de ciências a visitar o Padlet de Biologia e os nossos colegas de Biologia também visitar o Padlet de Ciências, para que vocês possam conhecer e também compartilhar, né? No Padlet de Biologia, inclusive, eu deixei uma outra socialização que eu fiz na nossa TPC de 15 dias atrás, que é um vídeo de uma eletiva que a gente fez também de modo interdisciplinar. Tudo bem? Bom, então, agora, chegando ao nosso momento da nossa sistematização, nós hoje revisitamos alguns pontos importantes sobre a interdisciplinaridade no ensino de ciências da natureza, né, apresentados na formação precedente de etapa. Apresentamos uma proposta de projeto interdisciplinar a partir da seleção de 2 habilidades essenciais de ciência da natureza, uma de ciência e uma de biologia, e também sobre a ótica de um tema transversal. E conhecemos as sugestões de atividades para desdobramento nas escolas, ok? Nesse slide, aqui, nós deixamos as referências, né, a referência todas as que nós utilizamos hoje. Aqui também tem mais um slide de referências. E agora eu vou interromper o compartilhamento para que tanto eu quanto a professora Evelise nós possamos nos despedir, né? Então, professores de ciências, né, foi um prazer poder estar aqui com todos vocês. Espero revê-los novamente em outra formação, né? E foi muito bom. Os professores de biologia,
Desejo também que vocês tenham aproveitado as nossas dicas, né? Desejo a todos vocês um ótimo recesso e no segundo bimestre nós voltamos novamente. Um grande abraço a todos. Deixa eu ver se a professora Evelise está aqui para poder se despedir de vocês, né? Ela teve alguns problemas técnicos. Não, a professora Evelise infelizmente não está, então eu vou me despedir de vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos, ótimo recesso, descansem e até o nosso segundo bimestre.